Ao final da Segunda Guerra Mundial, com as duas bombas atômicas lançadas sobre o Japão, a União Soviética abre os olhos. No início da Guerra Fria, ela se sente fraca perante ao poder dos Estados Unidos. Em 1945, Stalin ordena a construção da usina de Mayak para a produção e enriquecimento de plutônio para a fabricação de bombas atômicas próximo da cidade de Chelyabinsk 40. Até que em 1957, uma falha não reparada nos sistemas de refrigeração gera um aumento na temperatura e uma explosão com a força de aproximadamente 100 toneladas de TNT. Os repórteres Gabriel Teles e Jonathan Luiz irão nos contar um pouco mais sobre toda essa história, do que foi considerado por muito tempo o maior acidente nuclear da história da humanidade. Ao final da Segunda Guerra Mundial, com o lançamento das duas bombas atômicas sobre o Japão, a União Soviética abre os olhos para o poder bélico dos Estados Unidos, o que acaba influenciando no início da Guerra Fria, que a União Soviética acaba se sentindo fraca em comparação com esse poder dos Estados Unidos. Tanto que em 1945, Stalin ordena a construção da usina de Malak, que fica próxima à cidade de Chelyabinsk 40. Essa usina teria como objetivo a produção e enriquecimento do plutônio, que ele seria usado para a fabricação de bombas atômicas. Após isso, cerca de 40 mil funcionários de guerra e dos famosos gulags foram mobilizados para a chamada Obra da Cidade 40, realizada com total descaso com as regras de segurança, visto que os físicos soviéticos não eram cientes. E a pressa em se equiparar com os Estados Unidos foi grande. Contudo, foi na Cidade 40 que se deu o surgimento do programa nuclear soviético, contudo sua existência era desconhecida fora do território soviético. Sem preocupação com o descarte de lixo nuclear, até 1957, consequências catastróficas como o Lago Karachay, que foi usado como depósito a céu aberto, se tornou considerado o lugar mais poluído do mundo. Mais para frente, em 1957, houve uma falha que não foi reparada no sistema de resfriamento, o que ocasionou um aumento de temperatura e consequentemente gerou uma explosão. Essa explosão teve uma força de aproximadamente 100 toneladas de dinamite. A tampa de 160 toneladas foi arremessada apesar de não haver mortes na explosão. A contaminação pela radioatividade se estendeu por vários quilômetros. O governo soviético escondeu o acidente até dentro do próprio país. Já foi considerado o maior desastre nuclear do mundo. Porém, Fukushima e Chernobyl acabam por ocupar duas posições acima, mantendo-a na terceira posição. Os efeitos da radiação se estenderam por uma área de mais de 300 km. A precipitação de uma nuvem radioativa espalhou partículas como o Césio-137 por uma enorme área de 800 a 20 mil metros quadrados. Em 68, o governo soviético fez da área uma reserva natural para evitar o acesso. Uma operação tentou evacuar aproximadamente 10 mil pessoas de mais de 20 vilarejos da região, mas nenhuma explicação foi fornecida e o processo levou quase 2 anos para se concluir. Consequentemente, muitas pessoas foram afetadas sem sequer ter o conhecimento disso. Bom, a maioria dos problemas nucleares desses desastres aconteceram por conta de uma guerra, geralmente na Segunda Guerra Mundial, já que foi nela que houve o boom do desenvolvimento nuclear em todo o mundo. Com alguns países saindo à frente nesse tipo de tecnologia, os outros países procurarão, é claro, se equiparar a eles. Por medo de um possível adversário mais poderoso belicamente, esses países tendem a se desenvolver. E quando o desenvolvimento dessa área acontece sem controle, o país está mais suscetível a receber esse tipo de desastre. Por isso mesmo que a antiga União Soviética presenciou a maior parte desses acidentes, como por exemplo o acidente de Chernobyl, que é o mais famoso do mundo. Atualmente, o desenvolvimento dessa tecnologia armamentista não apresenta grandes riscos para os seres humanos. Porém, ainda assim, é necessário zelar e manter a paz entre os países que produzem esse tipo de arma. Porque se essa paz
for quebrada, muitas vidas poderão estar em risco.